Tá, agora foi. Então, a nossa oficina, somos 3, que é eu, Andressa, que eu tô no e-mail da professora, mas depois eu vou mudar, o André e o Ariel. E a nossa oficina, ela é a oficina de xadrez, como vocês podem ver, só que é voltado para matemática. A gente vai ensinar a como jogar xadrez, as movimentações, as peças, tudo desde o início. E conforme vai ocorrendo a oficina, a gente vai mostrar também como que a matemática funciona nesse jogo. Bom, será um total de 10 aulas, sendo 5 gravadas e 5 online. Essa primeira já está contando, que é a parte da apresentação, que a gente também tem o nosso site lá, onde vocês vão poder encontrar tudo isso que eu estou falando aqui hoje para vocês. E tá, serão 5 aulas, que elas vão ser disponibilizadas no YouTube, as aulas gravadas, e 5 aulas presenciais, que a gente vai estar enviando no dia anterior, algumas horas antes de iniciar a aula. Bom, basicamente assim vai funcionar a nossa oficina, porque a gente está em época de distanciamento, então não pode ser presencial. E basicamente é isso. Você tem alguma coisa a acrescentar, André? Ou Ariel? A primeira aula de hoje, ela vai ser sobre... A gente trouxe um pouquinho da história do xadrez e algumas curiosidades também sobre o jogo, para ter um envolvimento maior. E as próximas aulas algumas serão sobre a apresentação da matemática no jogo e outras serão sobre a movimentação, as peças, o tabuleiro em si. E algumas aulas também a gente vai incrementar os 2 assuntos da matemática com o jogo. Vai ser bem interessante. E vamos fazer durante essa semana inteira. A oficina vai ter duração dessa semana inteira. E até a quarta-feira da semana que vem. É isso. André? Bom, eu estou responsável pela primeira aula e por mais uma aula, que é a aula de exercício envolvendo a matemática e o xadrez. Bom, nessa primeira aula, que ela já está gravada, né, ela está lá no YouTube e no site da oficina, ela vai falar um pouquinho sobre a história do xadrez. Essa primeira aula ela é bem teórica, ela não vai envolver nada de conta, muito menos matemática. Ela é mais mesmo para vocês terem uma informação sobre de onde veio o xadrez, como que surgiu o xadrez, e principalmente como que o xadrez chegou aqui no Brasil. Então, eu vou compartilhar minha tela para começar a apresentação do slide, fazendo um pequeno resumo, porque a aula mesmo já está gravada. Bom, tá aparecendo minha tela preta? Ariel, Andressa? Tá. Sim. Tá aparecendo os slides? Sim. Então tá. Bom, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do xadrez de forma bem rápida. Então, não tem nada de muito texto, nem de levar horas e horas explicando uma coisa que serve só para informação mesmo. Então, vamos lá. Algumas informações, né, destinadas a alunos da Escola Estadual Dom Bosco, e qualquer pessoa, tá? Não tem nenhuma restrição. Essa aula de número 1, cujo assunto é a história do xadrez, e o principal objetivo é a compreensão do assunto, especificamente na origem do xadrez e sua trajetória, e descobrir algumas curiosidades bem interessantes do jogo. Bom, então,
Esse aqui é o sumário, não é muita coisa, são apenas 5 tópicos. O resumo é a lenda do xadrez, algumas regras básicas que mais para frente vocês vão aprender como se joga, algumas regras bem importantes para não ficar perdido no jogo. E o xadrez no Brasil e, por último, as curiosidades. Bom, aqui nesse primeiro slide está falando um pouquinho sobre o resumo da história do xadrez. Bom, ele se originou na Índia, né, no século VI, então ele é bem antigo. Ele era chamado de chaturanga. Chaturanga significa os 4 componentes do exército, que eram a infantaria, cavalaria, povo, carroça e os elefantes. Tá? E quando estavam acontecendo as rotas comerciais, esse jogo foi levado para a China e para a Pérsia. E foi lá, né, nesses 2 reinos, que ele recebeu o nome de xadrez, decorrente da palavra persa shah, que significa rei. Bom, e no segundo parágrafo eu ia falar que o xadrez migrou para o norte africano, Espanha, Portugal, e foi se espalhando pela Europa toda entre os séculos... Peraí, que travou aqui. Entre os séculos... Meu Deus, está travando aqui. Peraí. Foi. 8 e 15. Bom, e por aí vai, né? E muita coisa mudou com essas peças. Bom, principalmente as figuras das torres. E também os bispos, ou seja, tinha a carroça e o elefante. Nesses 2, nas carroças e nos elefantes, entrou os bispos. Então, pode imaginar como seria o jogo do xadrez envolvendo cavalo e carroça e elefante. Então seria um jogo bem estranho, né? Então naquela época era assim, o pessoal jogava com todas as peças bem diferentes do que as nossas. Tinha muita diferença na movimentação da peça ou na forma de jogar, ou era igual? Ou só mudou o nome? Era igual. A regra de como jogar nunca mudou, mudou só as peças. Mais alguma Ah, pergunta? tá, entendi. Bom, vocês estão vendo no meu slide a lenda do xadrez? Andressa, Sim, Ariel, pessoal? Tá bom, então. sim. Bom, então a história, ela é basicamente isso, tá? Eu pesquisei um resumo, pois o objetivo da oficina é juntar o xadrez e a matemática, mas eu acho bem interessante mesmo vocês terem uma noção de como surgiu o xadrez. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o xadrez no Brasil. Então, a lenda do xadrez. Bom, a lenda do xadrez, ela fala de um rei indiano que ele foi presenteado com um jogo de tabuleiro por um Brahmani. Brahmani é aquele que serve o rei que fica lá com ele, né? Um qualquer. Bom, e como o rei ele queria agradecer, o rei exigiu que o Brahmani peça uma retribuição. Bom, ou seja, o Brahmani pediu para ele o que ele queria que fosse para agradecer. E o que ele fez? Ele pediu que o rei lhe conceda grãos de trigo exponencialmente multiplicados para cada uma das 64 casas do tabuleiro. Bom, ele teria que dar quase esse número gigante de grãos para o Brahmani. Então ele teria que contar exatamente cada trigo, cada grão de trigo para ele dar para o Brahmani. Bom, eu acho que ninguém seria capaz de fazer isso naquela época, e muito menos agora, né? Ninguém vai contar esse número todo com grãos de trigo, né? Bom,
Como o rei percebeu que ele não seria capaz de cumprir a promessa de lhe dar essa quantia, o Brahmane perdoou sua dívida. Bom, e qual foi o que o rei aprendeu com isso? Que ele não pode prometer coisas que ele não pudesse cumprir. Ou seja, ele queria qualquer coisa que o Brahmane pedisse, ele faria. Só que o Brahmane pediu isso, ele não pôde. Então, a lenda do xadrez é isso. E também serve de lição para a gente, né, seguir com a vida, aprender com várias coisas. A gente não pode fazer aquilo que a gente não consegue, que a gente não vai fazer. Bom, regras básicas. O tabuleiro é composto por 64 quadrados, que a gente chama de casas, sendo cada um desses organizados em cores alternadas, preto e branco. Em relação às cores, tem alguns tabuleiros que têm outras cores, né? Azul, dourado, preto e vermelho, mas a gente fala preto e branco porque ele é um clássico, tudo bem? Então, não tem nenhum problema ter outras cores, com, sei lá, um azul com vermelho, amarelo, não tem nenhum problema. Mas preto e branco é o clássico do jogo do xadrez, tá bom? Identificados por sua posição em colunas alfabéticas, ou seja, a parte de baixo é a posição de A até H, a vertical do 1 até o 8, tudo bem? Então, se contar tudo daí, vai ter 64 casas. A segunda regra: o jogo é iniciado pelo jogador com as peças brancas. E o tabuleiro deve ser posicionado de modo que cada jogador tenha uma casa preta em seu canto inferior esquerdo. Tudo bem até aqui? Então, acho que todo mundo já sabia que quem inicia primeiro são as peças brancas, né? Eu acho que isso não é mais uma novidade. Bom, tem algumas peças aqui que ela é composta, o tabuleiro é composto por 8 peões, que são esses pequenininhos aqui na frente, tudo igual aqui na segunda linha, tá? Na linha 2 aqui, ó, esses são os peões. Duas torres, que estão na posição A e H. Dois bispos, que estão nas posições C e F. Dois cavalos, que estão nas posições B e G. Um rei e uma rainha. Tá? O objetivo do jogo, que já vou falar logo aqui, mas claro que vai ter um pouquinho mais para frente, é dar um checkmate no rei. Ou capturar o rei. Conseguiu isso, você ganha o jogo. Aí que tá falando, né? O checkmate, que o objetivo do jogo é aplicar um checkmate no rei do jogador oponente e, ao mesmo tempo, não permitir que ele aplique um checkmate no seu rei. Ou seja, ao mesmo tempo que você aplicar um checkmate, ele não pode aplicar um checkmate em você. Tá certo? Bom, o checkmate diz respeito a uma situação em que a peça do rei não pode ser movida para nenhuma posição do tabuleiro e não está protegida por nenhuma de suas peças. Bom, se vocês lerem bem, o rei nessa imagem aqui, que está aqui na posição F, de peça preta, se ele for para o lado direito, a rainha captura ele. Se ele for para o lado esquerdo, a rainha também captura ele. Ou seja, não tem para onde ir. Nem se ele for para a diagonal, para o lado laranja aqui na posição G, ele pega, a rainha pega também. Ou seja, isso é checkmate. Qualquer casa que você for, o rei ele é capturado. Bom, xadrez no Brasil. Isso ele estando atacado, né? Senão, se tiver só ele não puder pra onde ir, mas não tiver sendo atacado, é meio que empate, não é? Se eu não me engano. Isso, empate. Muito bem. Estão vendo o meu slide ainda? Sim. Sim. Estamos quase no final já. Bom, o xadrez no Brasil, ele foi fundado pela Confederação Brasileira de Xadrez,
a CBX, no ano de 1924? Bom, em 1927, aconteceram os primeiros campeonatos de xadrez no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Entretanto, o primeiro campeonato feminino aconteceu apenas em 1960, em Brusque, Santa Catarina, tendo Dora de Castro Rubio como campeã. O outro campeão na modalidade é o enxadrista, né? Enxadrista são aquelas pessoas que jogam xadrez, são os atletas do xadrez que a gente fala. O Henrique Neckin, considerado um importante representante na modalidade do país. Eu esqueci de colocar a foto da Dora, mas quando eu disponibilizar o slide para vocês eu coloco. Então, esse aqui é o Henrique. Ele é muito importante na modalidade de xadrez aqui no Brasil. Eu raramente escuto falar de alguma competição que tenha de xadrez aqui no Brasil, ou algo que aconteça referente ao jogo, mas creio que ainda tenha pessoas que têm um hobby, né, de jogar xadrez aí o dia todo. Bom, e por fim, as curiosidades. Uma antiga lenda sobre o xadrez conta que o rei hindu estava muito triste por causa da morte de seu filho, Adjamir. Nada conseguia alegrá-lo, até que apareceu na corte um jovem chamado Lahur Sessa, que trazia um novo jogo que desenvolvia a paciência e a prudência. Bom, paciência para jogar xadrez tem que ter, né? Porque você tem que pensar muito antes de jogar qualquer peça ali para não perder o jogo. Sobre um tabuleiro quadrado, dividido em 64 casas iguais, Sessa começou a distribuir as peças brancas e pretas, soldados em pé, os peões, elefantes de guerras, que foram as torres depois, cavalaria, o cavalo, vízeres, bispos, rainha e rei. O rei adorou o jogo e Sessa ganhou o título de conselheiro. O jogo recebeu inicialmente de Chaturana, que significa exército formado por 4 membros. Então, lá no começo do slide, essa curiosidade se liga ao primeiro slide lá que a gente está falando sobre a história do xadrez. Da onde que surgiu esse nome Chaturanga? Bom, a outra curiosidade é que existem 170 setilhões de maneiras de fazer os 10 primeiros movimentos numa partida de xadrez. Bom, não faço ideia de como que contaram isso, ou a conta que fizeram, mas seria bem interessante saber que tem tudo isso de possibilidade para vocês nas 10 primeiros movimentos. Então, é muito movimento. Depois de apenas 4 lances, o número de combinações possíveis do jogo chega a 315 bilhões. Outra curiosidade, o checkmate é uma expressão do jogo de xadrez que significa o rei está morto. Ela vem da frase persa Shah-mate. E o grande jogador do século XIX, o austríaco Wilhelm Steinitz, foi internado em um asilo para doentes mentais e chegou a dizer que jogaria e ganharia uma partida de xadrez contra Deus. Bom, E por último, na Romênia, não só o xadrez é uma disciplina obrigatória, como 33% da nota de matemática dos alunos depende do desempenho no jogo. E como seria se aqui no Brasil o xadrez fosse uma disciplina obrigatória? O xadrez ele desenvolve lógica, raciocínio, então seria bem interessante pegar a matemática e transformar ela no espaço de jogos, principalmente o xadrez, que ele é bem divertido. Bom, eu disse que essa aula seria bem rápido. Eu vou disponibilizar o link dos artigos, dos sites que eu pesquisei a história do xadrez, curiosidade, tá? Então, essa aula é bem introdutória. Mais para frente vocês vão aprender como se joga.
A gente vai jogar online também, cada um contra cada um. Vai ter algumas competições. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é bem simples e é isso. Andressa? Oi. Então, uma coisa que eu não tinha falado antes é que no site também vocês vão encontrar isso e a gente vai utilizar 2 aplicativos de xadrez para a gente jogar, que depois eu vou mandar para vocês o link para vocês baixarem no celular. O outro, a gente vai utilizar 2, né? O segundo, vocês também podem utilizar ele pelo computador, que ele é um site. Eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci, então eu vou dar para a Ariel falar. Quando eu lembrar, eu falo. Ariel. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou Ariel, né? Nossa oficina é composta por, no caso, pela Andressa, pelo André e por mim, né? Nós somos acadêmicos da UFMS e nós esperamos profundamente que vocês queiram desenvolver o jogo com a gente, a oficina com a gente, porque é uma maneira de vocês, alunos, no caso, né? Eu acredito que a grande maioria dos alunos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, temem a matemática, né? Acham a matemática a pior disciplina de todo o caminho escolar. Bicho de 7 cabeças. Exatamente, o bicho-papão. Mas, assim, a matemática ela não é para ser vista dessa maneira. Ela é complicada, sim, mas há meios de descomplicar a matemática e um desses meios é o xadrez. Por isso a gente quis trazer essa oficina para vocês. Espero que vocês fiquem com a gente, que vocês nos ajudam a desenvolver essa oficina, tá? Eu vou ficar com a parte em que eu vou ensinar as peças, né? O movimento das peças para vocês e algumas jogadas bem simples. Eu acredito que entre vocês, alunos aqui, quais de vocês ou todos vocês gostam do xadrez? Ou já tiveram algum tipo de contato no xadrez? Agora é participação de vocês. Eu queria que vocês falassem, pessoal. Eu já tive, meu nome é Shânia, eu já tive. Eu gosto de jogar muito no domingo com a minha irmã. Então, às vezes com meu pai e também com minha mãe, assim, quando dá para um tempinho assim no final de semana. E já tive. Eu sou Maria e eu nunca joguei xadrez. Isso mesmo, a oficina é para a gente começar a direcionar esse pensamento. Vamos conhecer o jogo primeiro e depois ver se vocês se interessam em desenvolver ele, né? Que é o mais desafiador, vamos dizer assim. Bom, eu sou o Matheus, né? Tô no ensino superior, né? Não sei o que eu tô fazendo aqui quase, né? Mas eu aprendi a jogar xadrez há uns 2, 3 meses, eu acho. Eu jogava na universidade com alguns colegas meus e como deu a pandemia, agora tô sem jogar com ninguém, né? Mas vida que segue, né? Então, nesse caso, a gente vai aprender, né? Acho que a Andressa vai ficar responsável por isso, a desenvolver o jogo por meio do aplicativo. Então, você está relatando que tem dificuldade em relação à pandemia. Beleza, acho que todo mundo está encontrando essa dificuldade também. Mas a gente vai dar um jeito de, pelo menos, tentar desenvolver o jogo, né? Pelo aplicativo. Tá? Entrando só um pouquinho na minha parte, que é a movimentação das peças, eu acredito que a matemática no jogo ela está presente desde o momento em que eu pego o tabuleiro até o momento em que eu fecho a caixinha do xadrez e guardo todas as peças. Tem uma frase muito interessante que é um ensinamento chinês, né? Que ele fala assim, quando acaba a partida de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixinha, né? Para a gente fazer uma comparação sobre isso, a gente tem que pensar o seguinte: o peão, como o André falou, né, é a peça mais importante do jogo. O rei é a peça mais importante do jogo, né? E o peão, ele é aquele que, na linha de frente da guerra, né, fazendo uma analogia à guerra, ele é aquele que vai primeiro
para tentar defender o rei ou o seu exército. Então, assim, na comparação mediante a uma guerra, são funções diferentes, mas quando acaba-se o jogo, eles são colocados no mesmo lugar, né? Isso é um ensinamento que a gente quer passar para vocês, que vale para a vida também, sabe? Não somos diferentes, não somos iguais a todo mundo, né? Mas nós temos que pensar que o mundo será melhor a partir do momento em que eu, né, compreender a necessidade dos outros e ajudar os outros. O xadrez, ele tem muito isso. Tá? Por que eu falei isso? Porque vocês vão ver que ele tem uma importância das peças, né? E o rei, sendo a peça mais importante, ele não vai adiantar nada se ele não tiver quem o proteja. Tá? Quem o proteja. Então, é muito importante que a gente saiba dosar essa limitação que o xadrez mesmo traz para a gente. Eu posso ser a pessoa mais importante, mas eu dependo das pessoas que estão ao meu redor. Pessoal, não vou tomar muito tempo de vocês, porque como a gente pretendia, essa é a primeira aula, só para a gente se conhecer mesmo, trocar essa primeira ideia. Como eu disse já, espero que vocês continuem com a gente. A minha próxima aula com vocês, meu próximo encontro com vocês será na sexta-feira. Espero que tenha mais gente, né, para a gente começar a desenvolver essa oficina. E que a gente tenha uma boa semana e um bom desenvolvimento desse jogo. Alguém quer falar alguma coisa? E eu queria acrescentar também que o foco da nossa oficina é tanto aqueles que ainda não sabem aprendam a jogar, e aqueles que já têm uma pouca noção e entendam um pouco da matemática que tem no jogo, que é uma parte bem interessante. Vai mostrar também que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, como a gente imagina. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu sou a segunda opção, porque eu sou muito ruim jogando, meu Deus. Não, relaxa, isso a gente vai desenvolver. Como eu estava comentando com a Andressa e o André, eu também aprendi a jogar o xadrez há pouco tempo, né? No meu caso, eu tive que aprender para desenvolver a oficina, mas assim, parte muito das opções de jogadas. O André falou o número exato de quantas jogadas a gente pode desenvolver nos 10 primeiros movimentos do jogo. Isso vocês vão ver que vai ter muita estratégia, né? Qualquer movimento que eu vou fazer dentro do tabuleiro depende da estratégia que eu iniciar o jogo para tentar desenvolver o checkmate, tá? Mas isso mais para frente a gente vai falar. Pessoal, eu gostaria de falar uma coisa para vocês em relação à divulgação da nossa oficina, tá? Eu queria pedir para os alunos, no caso, para o Matheus também, a divulgarem mais a nossa oficina para a gente ter um número maior de participantes. Se vocês puderem estar divulgando na sala, conversando com os alunos e tal, seria bem interessante. Deixa eu falar aqui só um pouquinho. Você fala do certificado, né? É isso que eu ia falar. Pode falar, André. Bom, quem for aluno de escola, né, vai receber um certificado de participação. E do ensino superior, como é o Matheus, né, vai ganhar horas complementares, que é bem fundamental para a gente. Opa, é um bônus que eu não esperava, hein? Tá, então se vou ganhar as horas complementares de acordo com o número de aulas. Se é 10 dias, e 10 dias é 1 hora, então serão 10 horas de atividades complementares. Tá? E os alunos vão receber um certificado via e-mail. Todo mundo vai receber certificado via e-mail, né, na verdade. Então é isso. Andressa, você ia falar alguma coisa mais sobre os certificados? Era isso mesmo? Certinho? Eu só quero reforçar que eu só queria reforçar mesmo que no site a gente colocou todos os vídeos a gente colocou os links dos vídeos para o canal do YouTube. Vai ter as aulas que a gente está gravando também, e também tem os arquivos lá. E tem uma parte também com alguns artigos que a gente achou interessante que nós vamos estar colocando durante esse período lá. Já tem alguns, e a gente vai acrescentar mais outros.
E se vocês quiserem dar uma olhada, é bom vocês acompanharem, porque todas as novidades a gente vai estar lançando lá e deixando bem atualizadinho. E é isso. Bom, e também é uma coisa diferente se fazer durante essa pandemia, né? Tá todo mundo em isolamento, todo mundo distante. Então, isso vai mudar um pouquinho, né? Então, será em uma semana, 10 dias por aí de oficina, para ver, agir um pouco, melhorar um pouco essa quarentena que a gente está passando. Realmente. E é isso, gente. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente já vai estar finalizando, que também já deu nosso horário. Né? Eu acho da hora a fala ali do Ariel, né? Sobre a parte do... Não importa qual a importância do rei e do peão, ambos vão parar na mesma caixa no fim do dia. Isso me lembrou uma outra lição que, se eu não me engano, eu percebi, acho que quando comecei a jogar, que é sobre não menosprezar ninguém, que é, querendo ou não, o peão, por mais que seja a peça que seja mais sacrificada durante o jogo, ela é a única peça que pode se transformar numa rainha, por exemplo, quando atravessa o tabuleiro. Verdade. Então também tem essa lição sobre não menosprezar ninguém, porque uma pessoa pequena pode se tornar gigante com o tempo e tal. Aí, além das lições matemáticas, a gente leva lições para a vida também. Algumas coisas filosóficas, né? Fisioterapeuta quase filósofo. Sim. No mais é isso, pessoal. Estamos à disposição de vocês, se vocês precisarem. Não tenha vergonha de perguntar, tá? Tanto nas aulas online, como quando a gente for disponibilizar o vídeo para vocês. Pode perguntar no WhatsApp, qualquer outro modo que vocês queiram entrar em contato com a gente. Se quiserem trazer mais curiosidades, mais coisas do xadrez, podem trazer também, podem colocar no grupo, tá bom? Então não tem nenhum problema. A oficina é de todos. Podem mandar e-mail também, se vocês se sentirem mais confortável. A Maria Luísa, que ela não sabia se ela ia participar, eu vou disponibilizar o e-mail aqui da oficina para você no chat. Se você quiser, você me manda um. Ou, se você quiser o número do telefone também, achar mais fácil, eu te mando também. Eu vou mandar o meu número. Aí, qualquer coisa, eu passo o número dos meninos para você também, se você quiser. A gente criou um grupo no WhatsApp, tá? Para ter um contato mais próximo com vocês. Fica melhor. Bom, e é isso, gente. Boa tarde a todos. E a gente vai estar finalizando. Vou encerrar aqui a gravação.